Então, galera, ó, dentro do TEC, não sei se vocês estão muito familiarizados, né? Mas a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. Então, para começar, né? Eu separei todas as questões de português do CNJ, né? E a gente pode, por exemplo, brincar aqui e ver o seguinte, olha, qual foi o assunto que mais caiu na prova do CNJ? E aí vem aquilo que eu estava conversando contigo, tá, João? Ó, a gente teve interpretação de texto das 13 questões, 6, ou seja, praticamente 50% da prova foi compreensão, né, foi interpretação de texto. E as outras questões, mesmo que não diretamente, repara que ele fala que é função de linguagem, escrita de frase, né, isso tudo envolve também muito análise de significado, né, de significação. Então, ainda assim, ó, clareza e correção, né? Então, galera, assim, a prova de português, lógico, tem que saber um pouco de gramática, né? Mas não é aquele gramatiquês chato, sabe? Você tem que pôr, não vou ter que pegar, sei lá, o livro do Fernando Peçanha e vou decorar. Não precisa de nada disso. Através de resoluções de questões, assim, vocês já vão conseguir safar, putz, vamos chutar aí, 85%, e mais a parte de revisão teórica que a gente bota para vocês, já consegue safar os 100% ali tranquilamente. Suave? Beleza. Tranquilo? Show de bola. Ó, para a gente ficar com a mesma ordem, eu vou botar aqui nesse matéria e assunto, tá? Não sei se vocês estão muito familiarizados com o TEC, tá, pessoal? Quem não tiver, pode perguntar a qualquer momento, tal, que a gente vai fazendo junto. Mas, sei lá, para separar as questões do jeito que a gente quiser, você vem aqui em índice, né? E aí você pode botar a forma da organização do jeito que vocês quiserem. Então, sei lá, eu quero botar para assunto, é aquilo que eu havia posto outrora, né? Esse matéria e assunto que eu gosto de botar, ele bota mais ou menos na ordem que é apresentada nos livros de português. Então, ele começa com morfologia, vai para semântica, depois entra na parte de pontuação. Aqui ele não botou nada, mas teria morfossintática aqui também, né? Porque não teve questão disso. Interpretação de texto, escrita de frase, clareza e correção, que seria o final, né? Então, aparece ali nessa ordem, eu acho interessante fazer dessa maneira. É regra? Claro que não. Claro que não. Então, quando vocês estiverem fazendo questões e tal, hoje eu não sei, é bem provável que a gente zere essa lista, porque ela está só com 13 questões. Mas é algum outro encontro, né? Que eu separe, vamos supor, separei 20 questões. E a gente, sei lá, conseguiu matar aqui no nosso encontro 10. Então vão ficar 10, entre aspas, para casa, né? Porque vocês já estão em casa, mas, digamos assim, 10 para depois, para vocês fazerem depois. Então, normalmente a gente vai seguir um pouco dessa ordem. Hoje, particularmente, eu vou fazer um pouco mais sortido, mas seguindo essa ordem aqui é bacana, porque você normalmente segue na sequência filológica da matéria. Tá? Dito isso, crianças, vamos começar. Chegamos lá, dia 8 de dezembro, sentamos e vamos supor, não sei se vai ser o caso de vocês, a gente vai conversar ainda acerca de estratégia de provas e tal, mas vamos supor que você comece por português. E aí, chegou lá na provinha, galera, você vê que tem um texto, né? Texto até mais ou menos grande, né? 2 parágrafos aqui grandinhos, e com uma assertiva embaixo. Pergunta: vocês leriam o texto antes de ler a assertiva, ou você já iria direto aqui para baixo e depois voltaria ao texto? Eu ia na assertiva primeiro, se fosse necessário, eu estaria aqui. Regra geral, o bizu é você realmente ler a pergunta, né? Ou seja, o enunciado é esse pedacinho aqui, né? O enunciado e a própria assertiva, e depois ir para o texto. Mas toma cuidado, tá, queridos? Porque, por exemplo, nessa prova do CNJ, apesar de não estar aqui na ordem, tá, pessoal? Lembra que esse texto começa com o Estado, tá? Então lembra disso. O Estado. Cadê? Aqui, ó. O Estado, então 2 questões. O Estado, 3 questões. 4 questões. 5 questões. 6 questões. 7 questões. 8 questões. 9 questões. 10 questões. Pausa. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembra que a gente começou, né? Nesses encontros a gente não só vai passar a parte de matéria, pessoal, mas vai falar muito e muito mesmo de estratégia de prova e de estratégia para resolução de questão. Então, nesse caso especificamente, galera, vê se vocês entendem. Eu cheguei lá e vi um texto. E quando eu olhei para baixo do texto, porque eu não tenho nenhuma prova aqui do Sebrae na mão, depois eu até separo uma para mostrar para vocês fisicamente como é que ela é. Ela vem com o texto e embaixo ela vem com as assertivas. Então, se você chegou lá na hora da prova e você detectou que para aquele texto grandão lá tem 10 assertivas, galera, não é regra, não tem certo e errado nesse caso, tá? Façam o que te deixe mais confortável. Inclusive, eu recomendo, sem ser essa semana agora a outra, a gente já deve ter simulado, tá? Eu recomendo que no simulado vocês fiquem testando essas estratégias de prova. Né? Eu vou começar, vou supor, tá, gente, por português. Não, eu acho melhor começar por, sei lá, por direito constitucional. Enfim, você tem que ir testando isso ao longo dos simulados para você desenvolver a sua estratégia de prova. Beleza? E nesse caso de português especificamente, galera, minha estratégia pode ser que sirva para você também ou não. Quando eu vejo que tem muita assertiva embaixo do texto, cara, ao invés de ler a assertiva, eu vou ler o texto primeiro. Porque o texto ele vai servir para 10 questões.
Então, se eu já passaram a fazer aquele scanning inicial, não precisa ser aquela leitura mega atenta não, tá, gente? Não chega a ser que, vou passo a passo, vou separar os períodos, nada disso. É aquele scanning mesmo, aquela leitura inicial, aquele briefing, né, que você faz, e depois vai para as questões, eu acho que você acaba agilizando um pouco suas resoluções, tá? Agora, com o cuidado que eu havia falado outrora. Cara, se tiver um texto grande e uma assertiva só, ou duas, ou seja, poucas assertivas, aí eu recomendo, de fato, você ir para a assertiva e depois voltar para o texto. Tranquilo? Aqui é uma questão de otimização de tempo mesmo, tá, pessoal? E, de novo, não tem certo e errado. Vocês têm que fazer esse teste no simulado e ver o que é melhor para vocês. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, queridos, particularmente, como eu já vi, que a gente tem 10 questões do mesmo texto, eu vou ler logo esse texto, vou dar uma lida rápida, tá? Então, vamos juntos. Recomendo que vocês estejam aí, né, com o TEC aberto com vocês, e a gente vai lendo juntos, tá? Eu vou ler em voz alta, mas você vai lendo aí mentalmente. Vamos lá. O Estado não é uma ampliação do círculo familiar, e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade, bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável, antes as leis da cidade. Desculpa, eu li errado uma coisinha. Ante as leis da cidade, agora sim. Há nesse fato um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo, e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e rudimentares. Galera, uma pausa rapidamente, tá? Cuidado para, ao longo das resoluções no TEC, vocês não desenvolverem um pequeno viés. Qual seja? Repara que o TEC ele já faz a marcação do que é normalmente citado no enunciado. Tá? Aqui, ele falou aqui no enunciado de descendelinho, e o TEC já marcou. Toma cuidado, tá? Porque às vezes vocês podem acabar se viciando um pouco nessa marcação e tentem usar sempre o GPS da questão. O que eu estou querendo dizer com esse GPS da questão? Invariavelmente na questão ele vai falar, o termo, sei lá, blá, 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 no segundo período do segundo parágrafo. Então, assim, pratica isso de você ir buscar, não, beleza, o segundo parágrafo é esse aqui. O segundo período, o primeiro termina aqui, o segundo começa aqui. Façam esse exercício para você, já na hora da prova, usar esse, entre aspas, no GPS mais rapidamente, tá? Então, não se viciem com esse bisuzinho aqui do TEC, procurem sempre usar essa localização ali que ele bota na questão. Fechado? Vamos juntos. Em todas as culturas, o processo pelo qual a lei geral suplanta a lei particular faz-se acompanhar de crises mais ou menos graves e prolongadas, que podem afetar profundamente a estrutura da sociedade. Quem compare, por exemplo, o regime do trabalho das velhas corporações e grêmios de artesãos com a escravidão dos salários nas usinas modernas, tem um elemento precioso para o julgamento da inquietação social de nossos dias. Nas velhas corporações, o mestre e seus aprendizes formavam uma só família, cujos membros se sujeitam a uma hierarquia natural, mas que partiam das mesmas privações e confortos. Foi o moderno sistema industrial que, separando os empregadores e empregados nos processos de manufatura e diferenciando cada vez mais suas funções, suprimiu a atmosfera de intimidade que reinava entre uns e outros e estimulou os antagonismos de classe. O novo regime tornava mais fácil, além disso, ao capitalista explorar o trabalho de seus empregados a troco de salários ínfimos. Outra observaçãozinha para vocês terem já na cabeça para a estratégia de prova, galera. Nunca deixem, ou seja, sempre leiam o título, ou, às vezes é o título, às vezes é o trecho, né, que seria, não é bem o título, né, mas o subtítulo, ou alguma coisa nesse sentido, do que ele traz aqui para cima. Muitas vezes, tá, a gente só com esse títulozinho a gente consegue resolver questões, beleza? Nesse caso especificamente, né, ele fala Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor, Raízes do Brasil. Ele fala lá, enfim, editora, tudo mais, na página 141, 142, então o nome da obra é Raízes do Brasil. Beleza? Bom, crianças, dito isso, vamos lá. Julgo o item seguinte acerca das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente.
E agora, finalmente, tem a nossa assertiva que a gente vai julgar como certo ou errado. Vou trazer para cá, queridos. Pimba. Para a gente analisar devagarinho. O futuro do pretérito, cara, já dá uma pausa. De fato, o que ele está falando aqui é futuro do pretérito, gente? Esse descenderinho aqui, ó, ele realmente é futuro do pretérito, sim ou não? Não me deixem só que eu tenho dedo do escuro. Sim. Sim, né? Todos concordam? Vocês lembram disso? Mais ou menos, né, João? Você vai falar comigo? De novo, parte do tempo verbal, a gente vai na prática, né? Uhum. Mas, de fato, né, qual é o pensamento aqui do futuro do pretérito? O que seria, na verdade, o futuro do pretérito simples? É só você lembrar, galera, que o futuro do pretérito, assim, a princípio, a gente usa para você, por exemplo, passar a ideia de probabilidade, né? Determinada coisa aconteceria caso... E patati patatá. E aqui ele está seguindo essa ideia. Ele falou lá de descenderinho, então pode trazer essa ideia ali de certeza. Só a gente lembrar, quer ver? Ó, de acordo com esses doutrinadores, ou seja, de acordo com esses caras, o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta. Ou seja, para esses caras, né, existia grande probabilidade, existia chance, existia, enfim, essa suposição que as instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. É isso que ele trouxe para a gente. Então, na verdade, ele está trazendo uma ideia de hipótese, né? Quer dizer, de acordo com esses doutrinadores, que esse trecho tá, gente, para quem não está vendo aqui no textinho, tá? Ó, de acordo com esses doutrinadores, os Estados descenderiam. Então, de acordo com essa galera, a hipótese deles justamente essa. Fechado. Então, essa parte inicial... E por que fez essa separação, tá, João? Só de curiosidade. É porque, muitas vezes, só pegando esse fio da meada da gramática, você nem precisaria ler o resto. Né? Se a gente já visse que estava errado, opa, tá errado, tchau, cai fora. Faz sentido, João? Correto. Show. Okay. Mas temos que julgar um pouquinho mais. Então, essa é a primeira parte. No contexto do quarto período do primeiro parágrafo, lembra que eu falei para vocês? Treina, tá? Primeiro parágrafo é esse cara aqui. Quarto período. Ó. Primeiro período, cadê? Aqui, ó. Primeiro período está aqui. Segundo período, terminou aqui. Terceiro período, patati patatá, terminou aqui. Então, ó, o quarto período, de fato, é esse carinha aqui. Então, quando ele fala o descenderinho do quarto período do primeiro parágrafo, ele está falando, né, desse períodozinho que a gente até leu agora há pouco. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta e possíveis evolução da família. Chegamos. Permite concluir que o autor considera duvidosa a percepção de que o Estado e família se confundem, o que se confirma na defesa categórica do exato oposto no período seguinte. Opa, calma aí, pausa. Ele terminou de falar desse período, né? Quer dizer, a gente fechou, digamos assim, tá, queridos? De trabalhar o quarto período do primeiro parágrafo, e agora ele falou que tem, ó, defesa categórica do exato oposto no período seguinte. Opa, calma aí, vamos ver o período seguinte? Aqui, ó, período seguinte. Pimba, 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 termina aqui, ó. A verdade, bem outra, opa, só com esse pedacinho a gente já está entendendo que ele está fazendo realmente uma relação de antônimo, né, ou de parte contrária. Porque ele fazendo bem outra, ou seja, ele está falando que a verdade é outra. Né? É que pertencem a ordens diferentes em essência. Dito isso, pessoal, depois dessa nossa lida aqui, como é que vocês julgariam essa frasezinha que ele trouxe para a gente, essa assertiva que ele trouxe para a gente? Professor, eu estou tentando ler aqui, que eu estou no celular, eu não consigo ler no celular, estou olhando aqui pelo computador. Eu só fiquei na dúvida em relação a essa, tipo, Estado e família se confundem. Então, repara só, isso é o que os doutrinadores falam, né? Isso que você disse? Ó, deixa eu separar aqui para ficar porque ele fala aqui no trecho que eles permite concluir que o autor considera duvidosa a percepção de que Estado e família se confundem. Eu fiquei... Ó, Ju. Se não, eu colocaria como correta. A alternativa eu colocaria correta. Mas em relação a essa... Porque no texto eu não entendi como se Estado e família se confundem, entendeu? Ó, Ju,
Vamos ver junto rapidamente o que ele falou nessa assertiva, tá? Ele falou que o autor, ele usou aqui, ó, o descenderiam, porque isso aqui seria uma hipótese. Sim. Né? Sim. E que essa hipótese, ela não é corroborada pelo autor. Haja vista que no período seguinte, ó, ele tenta fazer uma contraposição. Aí o que ele fala no período seguinte? Que a verdade é outra, né? Ó, bem outra. Isso, pois é. A ordens diferentes em essência. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, Ju. É como se ele estivesse fazendo assim. Ó, eu acho... Eu sei que é meio doido que eu vou falar, mas eu juro que você vai entender no final das contas. Eu acho que esse cachorro grande aqui, imagina um cachorro, né, grande, ele veio do filhotinho do cachorro. Tá? Né? É o que ele está falando aqui mais ou menos, né? As famílias descenderiam. Então, descender, a gente está partindo dessa hipótese que seria uma evolução e tal. Então, eu estou falando cachorrinho que você para o cachorrão. Tá? E o que ele está falando é o seguinte, não, veja bem, eu comparar, né, o Estado com a família, cara, são ordens diferentes. Ou seja, eu estou falando de um filhotinho de cachorro e eu estou comparando com um avestruz. Sim. Né? Então, seriam ordens diferentes. Então, assim, pelo que entendo, Ju, faz sentido a frase, né? Porque ele fala para a gente o seguinte, olha, o futuro do pretérito permite concluir que o autor considera duvidosa, sim, tanto que ele usou aqui o futuro do pretérito para reforçar a ideia de hipótese. Tá? A percepção de que Estado e família se confundem. Ah, entendi o que você quer dizer. Entendeu? Porque eu não acho... A questão da confusão. Pois é, é como se fosse a mesma coisa. O Estado e a família, ele coloca como se eles se confundissem. E pelo menos o que dá a entender no texto é que são coisas diferentes. Um descende do outro. Né? Sim. Mas são aqui, concepções diferentes. Eu ia ficar na dúvida em relação a isso. A gente poderia, se não, eu colocaria como verdadeira. Entendi. O que eu imagino, tá, que vocês têm que tomar um pouco de cuidado no português, particularmente. Na parte de direito, a gente vai ver que a pegada é um pouquinho diferente. Mas no português, galera, assim, procurem fazer uma interpretação que vá mais para uma interpretação aberta do que uma interpretação muito restritiva. Tá? Então, aqui quando ele fala confundem, não é na ideia de trocar um pelo outro. Né? É na ideia de estar associado. Né? Então, por exemplo, né, se eu falasse, o casal de amantes estavam à cama e suas pernas se confundiam, né, que é uma obra do... Esqueci, Machado de Assis? Já não é. Mas, enfim, as pernas se confundiam. O que ele está querendo dizer ali? Não, ele não está querendo dizer que uma perna era trocada com a outra. Né? Ele está querendo dizer que as pernas estavam tão juntas, tão coladas, que elas estavam emaranhadas. E aqui eu imagino que a ideia também seja essa. Né? Quando ele fala que Estado e família se confundem, ele está querendo trazer a ideia de, olha, esses dois, eles estão associados. Né? Eles estão ali, de alguma maneira, enraizados. Né? Então, eu acho que foi muito para esse sentido, tá, Ju? Mas, assim, sua interpretação, cara, beleza. É só para a gente trabalhar um pouquinho voltado para o Sebrasp, que você abriu um pouco mais a interpretação. E te falo mais. Olha que coisa chata é isso, né? Se fosse na FGV, o seu pensamento estaria totalmente certo, Ju. Então, assim, no caso, não ser tão literal, não levar tanto a risco a questão da literalidade do texto, né? Perfeito. Tenta pegar mais... tinha um professor chamado André Luiz, né? Ele era ministro dos estudantes... Né? Oi? Pegar mais a ideia geral. Isso. Lembra, em questões, galera, ó, vou botar aqui uma observaçãozinha para vocês. No Sebrasp, particularmente, a gente fala Sebrasp, mas é um antigo SESP, tá, pessoal? Então, se alguém chamar de SESP, é a mesma coisa, tá? Não é porque mudou o nome depois de um tempo. No Sebrasp, galera, vocês têm que sempre ter a relação de texto e contexto. Quer dizer, o texto apresentado, né? Então, junto a um contexto. Né? Por que eu estou falando isso, Ju? Ali, a gente vai pegar esse pequeno texto ali, fazer uma interpretação, como você falou, né? Menos restritiva e um pouco mais aberta. Né? Ou seja, cara, faz sentido o que ele falou, tudo que ele falou. A única palavra que estaria errada seria o confundem. E essa palavra, ela poderia assumir um valor interpretativo, né? Correto? Cara, poderia. Então, eu não vou limar essa questão só por causa da palavra. Porque eu sei que a palavra ela pode assumir um campo semântico diferente. Faz sentido ou não, Ju? Tá, faz sim. Tá? Então, só tomar um pouco de cuidado, assim, nas questões Sebrasp, eu peço que você tenha essa abertura. Inclusive, depois a gente vai treinar mais,
vocês vão ver, aqui foi um caso de interpretação de fato, né, de sinonímia, enfim, de valor semântico, mas tem algumas questões, por exemplo, que ele faz uso do incompleto não ser errado, né? Então, muitas vezes ele vai apresentar algo que você olha assim, pô, não, mas isso aqui está incompleto, está faltando alguma coisa, né? Mas o incompleto é errado? Pô, não. Claro, vai depender do contexto que ele apresentar, né? Mas a princípio não vai ser errado, você não vai marcar errado nesse tipo de questão, tá? Então, galera, vai se acostumando com essa metodologia de questões sebrágicas, desse estilo de ser sebrágico, mas como eu disse, tá, galera? Tende a ser mais fácil do que outras bancas, de verdade. Então, assim, fiquem tranquilos, serenem o coração, que com o volume de questões que vocês vão fazendo e as dicas que a gente vai passando aqui, cara, rapidinho vocês vão pegar a manha e conseguem acertar um volume de questões bem grande, tá? Então, pessoal, só para a gente arrematar, né, a frase a princípio estaria certa. Antes da gente dar aqui, vamos só confirmar aqui. Tá lá, tá bonito, certinho. Lhama. E aí, queridos, quando vocês estiverem fazendo... Esse caso aqui eu acho que nem tem muita dúvida, tá? Mas quando vocês estiverem fazendo, lembra que quando vocês estiverem estudando sozinho no TEC, você tem aqui alguns auxílios, né? Vocês todos estão familiarizados, mas você pode ver o comentário que o professor fez, no caso a professora, né, nesse caso, questão que envolve tempos verbais e tal, ela dá ali uma discriminada, né? Enfim, uma analisada. Carlos, a explicação do professor, às vezes acontece, tá, pessoal? Não está muito boa, ou está muito prolixa, ou está curta, ou está longa, enfim. Cadê o comentário dos colegas? Às vezes tem excelentes comentários aqui, tá? Então, aqui, ó. Se é incerto duvidoso, não seria subjuntivo. O tempo verbal descenderiam, se compreende hipótese, probabilidade. Enfim, às vezes aparecem bons comentários aqui, tá, pessoal? E ainda, vamos supor que vocês estão estudando e, cara, apareceu, sei lá, um termo ali que você nunca tinha ouvido falar, ou que o conceito em si está muito longínquo na sua cabeça. Vocês têm ainda hipótese em algumas questões, a maioria, na verdade, de entrar nesse caderninho aqui, tá vendo o caderninho vermelho? Lembra? Então, esse é o chapeuzinho é o comentário do professor, esse aqui é o comentário dos colegas, né, de outras pessoas que estão fazendo concurso. E aqui, se você entrar, galera, você tem a matéria, de fato, né? Então, nesse caso aqui, acho até que tem vídeo aula. Pronto. Quiser dar uma revisada, dar uma lembrada, né, você pode aqui assistir. Deixa eu ver se esse vídeo aqui tá muito bom. Isso aqui tá meio gigante, né? 46 minutos é grande demais. Mas, se for o caso, dá uma lidinha no texto, vê a parte ali que você quer dar uma revisada. Normalmente tem alguns mapas mentais, mas eu vou fazer um parênteses. Os mapas mentais daqui, eles não são muito bons para você estudar do zero, não, tá, pessoal? Assim, esse mapa mental que o TEC apresenta, ele é um pouco mais enxuto, então é muito melhor quando você está fazendo revisão. Então, vamos supor, você terminou ali, né, de fazer a questão, você acertou, mas você queria dar uma lembrada dos tópicos chaves, assim, dos termos rápidos, né? Pô, pessoal, chega aqui e dá uma analisada aqui no mapa mental, para você, né, dar aquela lembradinha rápida ali dos termos, dos conceitos em si envolvidos, é bom, assim, é legal, sabe? Mas é bem mais dinâmico. Se tiver com matéria mais profunda, de fato, eu recomendo aqui a parte em texto mesmo. Tranquilinho, queridos? Suave? Estamos bem? Show? Dá um feedback. Beleza. Show de bola, João? Tá. Show, cara. Tudo beleza. Excelente, graças a Deus. Olhama, vamos embora.